Fala rapaziada, Papai Zé Vitor aí na área. E bom, hoje a gente vai comentar aí, como vocês podem ver no título, sobre o gráfico de pressão, como funciona e como acontece os números e uma forma de trabalhar esses valores e ter bastante resultado aí no site da Corner Pro Bet. Bom, vou estar utilizando aqui dois materiais de estudo. Deixa eu só abrir aqui o aplicativo. É o vídeo do Rafael da Corner Pro Bet que ele fez de como otimizar o lucro em live. Então a gente vai estar dando uma olhada aí nesse vídeo e o próprio e-book que você pode basta entrar aqui na aba tutoriais, obter e-book gráfico de pressão e a gente vai utilizar esses dois materiais aí para mostrar o que que é, mostrar algumas características e vamos para cima. Bom, o que que é o gráfico de pressão? O que que esse número indica para gente? Ó, primeira coisa aqui, ó. Esse gráfico analisa minuto a minuto e mostra que esta equipe está a criar mais pressão sobre a outra. Então, o gráfico de pressão nada mais é que a pressão de uma equipe sobre a outra. Então, o que que essa equipe está sendo superior à outra? Isso aqui pode ser tanto em chance de gol, tanto em pressão dentro da partida. E aqui a gente vai variar sobre as cores. Então aqui ó, cores mais escuras são pressões menores. E aí, de acordo com o aumento dessa pressão, a cor vai ficando mais clara. Essa pressão, ela varia de 0 a 50. Então, de 0 a 50. Então, quando chegar a 50, se chegar a um valor muito alto, vai ser valores bem claros nessa tonalidade de verde aqui. Através dessas categorias, conseguimos perceber que não é facilmente possível identificar jogos com potencial over ou under. Bom, então, para entender os valores do gráfico de pressão, basta saber identificar aqui as cores, quando lá no próprio site você consegue é, passar o mouse e ele te mostrar o valor da pressão, ó. Então, aqui, ó, se a gente for ver, agora é um jogo que está com a pressão muito baixa, ó, pressão de índice 13, aqui, ó, se a gente for ver, time da casa aqui com pressão de 14,5. Então é um jogo que tá mediando aí. Bom, aqui nessa segunda parte a gente consegue identificar, segundo ele, um padrão de jogo under e um padrão de jogo, ou padrão de jogo over e um padrão de jogo under. Por que ele nomeia isso aqui? Bom, o padrão de jogo over aqui, porque é um jogo onde tem uma pressão constante e valores altos, então normalmente pressão constante de um time. E se esse time está conseguindo converter isso em canto, converter em perigo, isso torna viável para a gente uma análise over. Que é converter em perigo? Aqui nessa última atualização do site, a gente consegue ver o que que o time está conseguindo fazer em campo. Então aqui a gente consegue ver que chutou para fora, essas bolinhas azuis são chutes para fora. E os chutes ao gol. Então a gente consegue ver o que o time está conseguindo reverter, o que o time está conseguindo fazer com essa pressão. Se ele está conseguindo reverter em chute ao gol, então isso aqui auxilia muito para a gente. E esse gráfico, essa imagem 2 aqui, ele indica como uma tendência under, porque a troca de superioridade na partida e não são valores tão altos como na primeira situação. Então aqui é uma tendência under por não ter valores muito altos de pressão e basicamente é isso. É, aqui em que valores devo ter em consideração? Vitor, gosto muito de levar em consideração, vou beber água. Levar em consideração valores que estão acima do padrão. Vamos aqui, ó.
anotar isso aqui é importante. Valores que estão acima do padrão. O que que significa isso, rapaziada? Bom, se o meu jogo tá com a média alta e do nada começa a ter ali uma pressão alta, e isso para mim indica que o jogo começou a ter uma acelerada. Lógico que não significa que por causa desse aumento eu vou estar dentro do mercado. Precisa ter uma confirmação ali, uma análise melhor. Então, é, não significa necessariamente que eu vou trabalhar somente jogos onde esteja com uma pressão desse estilo aqui. A gente tem que levar em consideração muito outros fatores. Deixa eu colocar aqui um desses fatores. Um desses fatores aqui é contexto. Opa, vou colocar aqui. Contexto, muito importante. É, saber o que está acontecendo na partida, quem está jogando, quem são os jogadores, por exemplo. Ah, teve uma entrada que eu fiz, acho que tem umas 2 semanas já que o Manchester United tava com os jogadores, começou perdendo e tava com os jogadores reservas e eu não tava com essa informação. Fiz uma entrada, deu bom, mas não era para ter dado. Então, tá com esse conhecimento em dia. Conhecer equipes é bastante importante. Você conhecer a característica da equipe, se é um time que tem uma recuperação boa ou algo do tipo. Então, isso aqui é o básico. Então, voltando aqui, valores que estão acima do padrão é entender o que está acontecendo na partida. Pô, o jogo tá caminhando lento, poucos ataques perigosos, pouca situação em jogo. Então, pô, começou a acontecer agora no finalzinho da partida. Um time tá tentando correr atrás desse gol. Será que vale a pena fazer essa entrada? Então, aqui é você entender realmente o contexto e o que, que o gráfico tá te dizendo ali naquele momento. Quando a gente for para aula prática, a gente vai ter um pouco disso aí. E eu vou estar mostrando realmente o que eu tô falando aqui para vocês. Bom, aqui vou começar tipo um reactzinho. Acredito que vai ser. Lógico que eu não vou fazer os 27 minutos, mas mostrar um pouco do que ele fala e, e ver se eu concordo com a análise dele ou não. Vai ser bem interessante. Vamos para cima aí. Ali a partir dos 20, 20.5, ok? Bom, aqui ele Já vou dizer o tá. porquê, mas posso. Bom, aqui ele tá falando pra gente como funciona o método dele na época em relação aos gols no primeiro tempo. Então ele tá mostrando que até os 25 minutos ele vai fazer a entrada se tiver com um cenário bom. Posso dizer que lá está, com base no algoritmo, com base naquilo que está a acontecer no jogo, quanto maior for este gráfico, maior será a pressão, por isso maior será a probabilidade de acontecer um desses eventos. Cantos procuro mais no final, porque se Vou passar calhar vocês aqui. podem ir com a Liga disse, acham que este jogo tem os 35, mas sempre baixo, ok? Sempre abaixo dos 20, sempre abaixo dos Ó, 18. então é bem interessante que ele Aumentou. falou aqui. Ele basicamente explicou que, se a gente for ver aqui no próprio e-book, aqui tem alguns métodos que eu vou estar comentando com vocês em outro vídeo, para não ficar muito longo esse aqui. Mas basicamente aqui tem o gol HT, que é o gol na primeira parte. E aqui ele mostra desses tipos, algum desses gráficos aqui. Ou na segunda parte, lá no finalzinho, com odd bem alta. Aqui ele mostra algumas características, alguns gráficos. Aqui é o canto, o limite lá no final do primeiro tempo. Então, tem bastante análise aqui. Então a gente vai comentar disso depois, ver se realmente funciona, se é isso mesmo que dá para fazer. E aqui é um bom norte para gente que tá.
A gente está progredindo aí no assunto do Corner Pro Bet, então vai ser bastante interessante isso aqui em um outro vídeo. Então vamos lá. Bom, aqui ele comentou que. Deixa eu só Aqui ver se ele vai sim, tirar. Bom, aqui ele comentou que. É, entre os 32 e os 35, mas depois, na altura decisiva, acabou é por interessante. baixar valores. Mesmo atingindo aqui Bom, aqui o que ele quis trazer para a gente como análise, que foram valores bem baixos no decorrer da partida, então até o momento dele de entrada que pagou no primeiro tempo, foram entradas que foram gráficos, foram valores relativamente baixos, então isso aqui não justificava a entrada dele no HT. E aí, quando chegou no final aqui, teve valores bem altos, só que não teve valores crescentes. Aqui provavelmente teve um pênalti. Quando acontece situação no gráfico, geralmente é pênalti. E saiu o gol. Então aqui não justificava a entrada para ele no primeiro tempo. Tanto no primeiro tempo, ou tanto nos gols quanto nos cantos. Vamos ver. 12 makes 5. Bom, aqui ele fez um comentário, eu acho que eu não tava gravando porque eu dei uma pausa pra beber uma água e aí acabou que o vídeo correu e eu não peguei. Mas aqui, ó, vou voltar um pouco, ele comenta. A 38 minutos, que é valor mesmo muito baixo. Acabou por sair o gol, é Acabou por verdade, sair o mas ainda gol, assim mas, não era um bom jogo para mas não era um trabalhar, bom jogo ok? pra trabalhar. De primeira parte como segunda parte acabou por ser igual, tendência sempre a mesma, Ó, não ele houve grande comentou pressão. que o jogo foi bastante igual, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E concordo com ele. Foi um jogo aqui que, apesar dos valores altos aqui, provavelmente não tinha odd e, e acabou por sair o gol. E no final foram valores baixos, então não justificaria uma entrada para o gol limite ou para o canto limite. Então, por isso é um jogo que acabei por não trabalhar. Segundo jogo, um pouco à semelhança do jogo que vos mostrei, também com pouca pressão. E isto também identifica-se facilmente do que aconteceu no jogo. Podemos ver aqui que acabou. Bom, aqui a gente consegue, deixa eu só voltar um pouco, a gente entra naquela mesma situação é, do e-book. Vamos voltar aqui, ó. Ó, gráfico de pressão com tendência under, imagem 2 ó. Se a gente for ver imagem 2 jogo com tendência under, troca de superioridade com valor baixo de pressão. Então vamos lá ver, ó. Ó, se a gente for ver um jogo com troca de superioridade aqui bem alta e com valores baixos. Então, ó, valor baixo, valor baixo. Aqui deu uma aumentadinha, só que também não justificaria a entrada por não ser no tempo que ele explicou no vídeo, mas eu também não fazia entrada no canto asiático aqui dos 32 aos 35, você viu no outro vídeo lá. Eu dei uma explicada rápida sobre esse método aqui e acabou por ser esses cantos aqui. Provavelmente existia a linha, mas era um jogo que tava com valor de pressão aqui. A gente não tá entrando no mérito de ataques perigosos ou algo do tipo. Então, aqui no primeiro tempo, concordo com ele. Tanto que o resultado do jogo foi 0-0. Aqui, na segunda parte, novamente, troca de superioridade aqui com valores baixos. Então, aqui, ó, mais uma troca de superioridade. Então, foi um jogo que você conseguiria facilmente fugir de um head aqui. Então, concordo com ele. Vamos assistir mais umas E aí. isto também identifica-se grande ação no jogo. Um, Dar algumas conclusões e algumas entradas. Aquilo que eu disse em que para gols eu gosto de procurar pressão constante, e este foi um dos jogos que É bem interessante o que ele falou aqui, rapaziada. Como eu mencionei também ali, pressão constante normalmente indica que, que tá saindo um gol e agora com a nova ferramenta aqui a gente consegue ver se essa pressão tá sendo efetiva ou não, se tá causando
tá causando algum. Ó, se a gente for ver aqui, ó. Se tá causando gol, se tá causando canto, se tá causando chute, então, ou chute fora, chute dentro. Então, a gente vê isso é bastante importante. Então, a pressão constante normalmente indica gols aí. Caralho. Ficou bem estranho Acabei por falando. apanhar, ok? Podemos ver aqui entre os 14 até aqui aos 21. Então aqui, como é um vídeo bem antigo, ele mostra que daqui dos 14 minutos até o minuto 25 lá teve uma pressão fodida de alto. Então ele acabou por entrar aí no limite do primeiro tempo, provavelmente uma é, tava respondendo o zap aqui, mas foi basicamente isso que ele fez essa entrada, concordo bastante. Tem mesmo aqui aos Nossa, 20. Zezinho, aqui entra uma pauta legal. É, para gols, você analisa o histórico? Esse vai ser até uma pauta de um vídeo, mas eu já vou dar um spoilerzinho aqui. Bom, para gols, para gols. Opa, vou apagar aqui de novo. Para gols, o histórico influencia. Bom, aqui o que eu quero dizer para vocês? Eu gosto muito de analisar o que está acontecendo na partida. Lógico que é, pode ter um cenário perfeito para gol se talvez a equipe que eu tô analisando não seja muito boa, falta qualidade na liga. Então, essa é uma coisa que eu olho bastante. Se é uma liga que tem qualidade, se é uma liga que fornece essa qualidade para buscar mais um gol na partida. O que eu analiso? Eu procuro analisar se são times que fazem gols, então o histórico, entre aspas, influencia. E se são times que estão precisando de resultado, aqui entra o contexto, que vai ser um tema de um outro vídeo também. Mas basicamente é isso. Se são times que fazem gols e dependendo da situação mostrada, se são times que estão buscando realmente fazer o gol. Então aqui a gente viu que foi uma pressão muito, muito alta. Então aqui o cenário, o jogo tá me mostrando que tá caminhando para sair mais um gol. E saiu aqui no final do primeiro tempo. Aqui no segundo tempo também, pressão constante, muito alta. Acabou por sair o gol aqui no final do segundo tempo. Então, são cenários que mostram que uma equipe só tá massacrando, uma equipe tá indo para cima, uma equipe tá buscando o jogo. Então, é muito importante essa análise. Então, para você, para mim, no caso, o histórico influencia? Depende. Lógico que pode estar com gráfico mais ou menos, então eu posso dar uma olhada ali, mas não é inteiramente só histórico. Aqui eu gosto de olhar o que a partida tá mostrando pra gente, e aqui nesse cenário a gente consegue ver que sim. Bom, aqui para cantos, no primeiro tempo. Houve uma troca de superioridade que no final da partida, então isso já te. E houve uma superioridade com valores baixos de pressão, então aqui já tiraria meu pé da entrada para o canto limite. Não trabalho mais com o canto limite, mas seguindo a análise do vídeo aqui, eu não entraria, igual ele não entrou também. E aqui no final, pela pressão constante, faria a entrada para o canto e para o gol. Aqui pode usar aquele gerenciamento aquele gerenciamento variável, então a gente poderia colocar uma moeda no gol e uma moeda no canto. Eu particularmente faço as duas entradas com a mão mais reduzida, porém gosto muito de fazer somente uma entrada, confiar que sairia somente o gol ou confiar que vai sair somente o escanteio.
Aqui a gente teve a sorte, a agraciada aqui de ter sido presenteado com os dois, mas porque o cenário era muito, muito bom. Vamos ver o que ele falou aí. 33, a pressão foi constante, por isso a teoria que eu falei era apanhar mais um gol. Acabou por ocorrer aqui aos 29, mas aqui, agora pensem aqui um bocado, houve aqui um gol da equipa da casa, vejam a quantidade de pressão da equipa de fora e digam quem é que era mais provável de ganhar. Equipa de fora, ok? Vemos que mesmo sofrendo um gol, quem estava a aplicar a maior pressão era a equipa de fora, não a equipa da casa. E logo aqui, mesmo aqui a partir dos 21 minutos, seria sempre um bom back à equipa de fora. Acabou por alcançar o golo aos 29 minutos. A pressão continua constante, ok? Em relação a cantos neste jogo, vimos aqui que entre os 35 e os 36 aumentou, mas depois nos 37 acabou por diminuir para 15,5. Seria aqui um jogo apertado. Relativamente depois à segunda parte, a pressão continuou, foi constante e mais uma vez pressão Aqui é uma constante coisa ao que eu longo do jogo. concordei com, que eu acabei falando errado, porque eu analisei um pouco antes aqui. Eu imaginei que aqui seria os 33, 34 minutos. É... Bom, aqui só essa redução da pressão é... justificaria, sim, a não entrada no canto. Então, bem interessante essa análise dele. Indica gols e foi o que aconteceu aqui É bem aos interessante o que ele 88. falou aqui também de ser um cenário bem interessante para o back, para quem gosta de, de trabalhar o back. Não é não é um método que eu ainda tenho definido, mas é um método que eu estou buscando trabalhar nesse sentido também. De ter a presença de uma só equipe, essa equipe começou perdendo, então aqui é, valeria o back na equipe fora, não sei a odd, não sei como tava, mas é bem interessante mesmo que ele E comentou. para a equipa da fora, comprovando aqui que a pressão imensa foi para a equipa de fora. Para um Ele não terceiro. comentou sobre o canto ali, mas naquele cenário ali de 1-1, eu mantenho que eu comentei, um cenário bem interessante para cantos e para gols. A única coisa que me deixaria de fora dos cantos, que é uma coisa que eu tenho um pouco de receio, que é entrar em um jogo que não teve muitos cantos aqui para trás. Por quê? Porque significa que o time não tá usando muitos lados do canto, do campo. Então, tem que olhar o histórico também, né? No, pra cantos eu gosto bastante de olhar o histórico. Então, é bem interessante, bem interessante. Gostei. Esse vídeo aqui é bem legal. Vou estar deixando nos comentários aí todos os créditos do vídeo. São do Rafael, são do vídeo dele aqui. Então, basicamente é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco de como funciona o gráfico de pressão. E é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal e tamo junto. Bora pra cima.